Olá, essa apresentação foi realizada pelo time da sepse e vai abordar aspectos relacionados ao atendimento de casos suspeitos de sepse no hospital estadual. A sepse é uma das mais importantes causas de mortalidade hospitalar tardia. No Brasil, as taxas de mortalidade por sepse podem chegar até 65%, principalmente em serviços que não possuem uma rotina estabelecida para atendimento desses casos. Qualquer paciente que tenha uma infecção pode desenvolver sepse, sendo mais comum em idosos, recém-nascidos e pacientes com comprometimento do sistema imunológico. Por que é importante a adoção de um protocolo de sepse? Porque ele permite a identificação precoce dos sinais de sepse, a sistematização do fluxo de atendimento, a orientação de medidas iniciais a serem adotadas e, com isso, há uma redução da mortalidade. O protocolo na íntegra está disponível para todos os funcionários no sistema Qualis. Alguns conceitos importantes. Sepse, então, é a presença de disfunção orgânica secundária a uma infecção. Disfunção orgânica é definido pelo aumento de 2 pontos no Sequential Organ Failure Assessment, o SOFA. E choque séptico é hipotensão com necessidade de vasopressores para manter a pressão arterial média maior do que 65 e o lactato menor do que 2 após adequada reposição volêmica. Não é intuito dessa apresentação discutir os critérios de SOFA. Esses critérios são utilizados para que o time da sepse defina se aquele caso suspeito realmente preenche critérios de sepse. No hospital estadual, a abertura do protocolo deve ser feita quando houver 2 sinais de CIS, quando houver presença de disfunção orgânica ou quando o score de Mills for maior ou igual a 4. Nesse serviço ainda foi definido que em pacientes em cuidados paliativos já estabelecidos, não há necessidade do preenchimento da ficha em si. A decisão de quais medidas propostas para o manejo da suspeita de sepse que serão adotadas deve ser individualizada e estabelecida pela equipe assistencial e de acordo com o plano terapêutico do paciente. Tanto a equipe da enfermagem quanto a equipe médica pode abrir o protocolo de sepse. Então, uma vez identificado pelo menos 2 sinais de CIRS ou um dos critérios de disfunção orgânica, a ficha deve ser preenchida. E uma vez preenchida e optada por continuidade do protocolo de sepse, ela deve ser, após, disponibilizada na casela que está na enfermaria A. Após a identificação dos sinais de CIS ou de disfunção orgânica, o médico deverá ser comunicado, se esses achados forem então identificados pela equipe da enfermagem. A avaliação deve ser feita no máximo em 15 minutos pela equipe médica. E uma vez estabelecida a suspeita de sepse, inicia-se o tempo zero do atendimento deste caso. A adoção adequada das medidas na primeira hora dobra as chances de sobrevida nos casos de sepse. E quais são as condutas que devem ser instituídas na primeira hora de atendimento no protocolo? A coleta de exames do protocolo, garantir neste paciente um acesso venoso calibroso, realizar reposição volêmica adequada se a pressão arterial sistólica for menor do que 90 ou se a pressão arterial média for menor do que 65, iniciar terapia antimicrobiana empírica apropriada, monitorizar sinais vitais e débito urinário, iniciar vasopressores se houver hipotensão refratária à reposição volêmica estabelecida. Os exames disponíveis no kit sepse são creatinina, ureia, bilirrubina, TP, TTPA, hemograma, gasometria arterial, lactato arterial, proteína C reativa, sódio, potássio e 2 amostras de hemoculturas. Esses exames estão disponibilizados em nosso sistema como kit sepse. Eles deverão ser prontamente encaminhados ao laboratório. Eles são solicitados no sistema, no laboratório da unidade de emergência, porém a equipe da enfermagem deve encaminhar na urgência para o laboratório do campus. As hemoculturas devem preferencialmente ser coletadas de 2 punções diferentes e antes do início dos antimicrobianos. Mas a coleta das hemoculturas não deve postergar o início adequado dos antimicrobianos na primeira hora. Os exames, então, são solicitados pela equipe médica, no ambulatório da unidade de emergência
e são identificados no sistema como kit sepse-ERP. Os antimicrobianos administrados dentro da primeira hora aumentam as chances de sobrevida dos pacientes com suspeita de sepse. A droga a ser utilizada deve levar em consideração o possível sítio de infecção e o risco do paciente ser colonizado por agentes multidroga resistentes. Inicialmente, a terapia deve ser administrada por via endovenosa e em doses otimizadas. O Manual do Serviço de Controle de Infecção, presente no sistema Qualis, possui as recomendações de terapia empírica para as principais síndromes infecciosas atendidas na instituição. Este fluxograma, então, resume o atendimento dos pacientes com suspeita de sepse. Uma vez identificado 2 ou mais critérios para CIRS ou sinais clínicos de disfunção orgânica, a equipe médica deve ser acionada e, uma vez definida a suspeita de sepse, deve ser aberto o protocolo. Se for identificada uma outra causa que explique essas alterações relacionadas com uma possível sepse, o protocolo pode ser encerrado e o atendimento do paciente deve ser continuado com o objetivo de corrigir essas causas não infecciosas. Na primeira hora, deve ser administrado antibiótico apropriado, deve ser feita a coleta de exames e garantida uma punção em acesso venoso calibroso. Os exames devem ser coletados e estão identificados como kit sepse no laboratório da unidade de emergência. Esse paciente deve ser monitorizado, principalmente se houver presença de hipotensão na avaliação inicial. Deve ser feita uma hidratação volumosa nesse paciente e, caso isso não seja possível por alguma condição que o paciente possua, isso deve ser especificado em prontuário. Se o paciente não responder à reposição volêmica inicial, deve ser adotada a administração de vasopressores. O lactato deve ser repetido se houver aumento dele, e o paciente deve ser submetido a uma reavaliação da volemia, perfusão, diurese e lactato, caso o primeiro lactato seja aumentado, na sexta hora. A equipe deve ainda considerar a transferência do paciente para o nível terciário se houver sinais que esse paciente necessita de assistência em unidade de terapia intensiva. É importante lembrar que nós atendemos muito pacientes idosos e pacientes com mais de 65 anos têm até 10 vezes mais chances de desenvolver sepse quando infectados. O quadro clínico pode ser atípico e pode incluir confusão mental, sonolência e, ao invés de febre, hipotermia, além de mudanças comportamentais. E esses pacientes possuem um maior risco de desfechos desfavoráveis. O Hospital Estadual criou um time da sepse, e esse time é composto de integrantes de diferentes setores. O objetivo desse time é analisar as fichas dos casos suspeitos e confirmados de sepse e, com isso, criar relatórios com devolutiva à equipe dos casos mensais. A ideia dessa devolutiva é identificar aspectos que foram positivos e aspectos que podem ser melhorados no atendimento de casos com suspeitas de sepse. Na sepse, tempo é vida. Muito obrigada.